O pastor e escritor americano Michael Youssef alertou recentemente que muitas igrejas hoje não estão ensinando o evangelho completo e por isso os cristãos não estão equipados com conhecimento bíblico. E sem esse conhecimento básico da Bíblia, esses cristãos estão despreparados para os eventos acontecendo hoje em preparação para a chegada do anticristo. O analfabetismo bíblico é alarmante. Milhares de pessoas são e serão enganadas por ensinamentos falsos. Essas pessoas acreditam em qualquer coisa porque não sabem o que está escrito na palavra de Deus. Uma das heresias nas igrejas evangélicas e nas igrejas tradicionais hoje em dia é a tentativa de serem amigáveis com o mundo. Por exemplo, muitas igrejas se afastaram do Antigo Testamento e sugerem que alguns dos seus ensinamentos estão desatualizados, como versos sobre a homossexualidade. Isso é o que é pregado e ensinado em muitas igrejas hoje, que a homossexualidade está errada no Antigo Testamento porque está associada ao culto pagão, mas não no Novo Testamento. Isso não é verdade, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher, e Ele os fez um para o outro em todos os sentidos, e também os fez para se casarem para a vida toda. As falsas igrejas jogam fora todo o evento da criação e dizem: o Deus do Antigo Testamento é um Deus de vingança, mas o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor. Isso é absolutamente falso, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. No entanto, muitos jovens pastores e padres estão se desvinculando do Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é a base sobre o qual o Novo Testamento é construído. O Antigo Testamento diz que Jesus está vindo. O Novo Testamento diz que Ele está aqui. Os dois testamentos são um só, não podemos separá-los. Essas mudanças nos ensinamentos estão preparando o cenário para que o mundo seja enganado pelo anticristo devido à falta de discernimento. O mundo está realmente sendo preparado para o anticristo, mas quando o anticristo vier e enganar o mundo, não terão discernimento porque não conhecem as palavras de Jesus sobre o final dos tempos, que é hoje. Leiam e estudem os ensinamentos de Jesus em Mateus 24 e 25, para identificar os sinais dos tempos finais e do anticristo. Ele descreveu o anticristo como um homem de paz, um político inteligente e astuto, que fará com que todos se sintam bem em relação a ele. E então, na metade do período chamado tribulação, esse homem vai começar a perseguir os cristãos. Alguns sinais dos tempos finais, como guerras, terremotos e apostasia, sempre estiveram presentes, mas à medida que os tempos finais se aproximam, essas dores de parto vão se intensificar e ocorrer com mais frequência. Nosso Senhor deixou muito claro aos seus discípulos o que eles precisam entender, que eles precisam entender tudo isso. Para nós, hoje, estamos vendo essas coisas acontecerem tão rapidamente que é como se o bebê já está prestes a chegar. Enquanto algumas pessoas entram em pânico e se preocupam e não sabem o que fazer, nós dizemos: glória a Deus. Levante a cabeça, porque o dia da sua redenção está se aproximando. Sabemos que o bebê
está quase pronto para nascer, porque essa é a imagem que o próprio Senhor Jesus nos deu. Diante dessa realidade, é extremamente importante que os cristãos estarem em comunidade. Igrejas deveriam estar focando em construir grupos unidos que possam resistir às pressões externas. As famílias também desempenham um papel vital no estabelecimento da alfabetização bíblica e na preparação para os tempos finais. Os cônjuges também devem estar unidos na fé, e os pais devem educar os seus filhos sobre os desafios que eles podem enfrentar no mundo que está cada vez mais perverso. O marido e a esposa devem estar unidos, e se não estiverem, precisam jejuar e orar até chegarem a um acordo sobre como ensinar seus filhos. A família deve estar unida, a igreja deve estar unida. Não podemos ficar sozinhos, precisamos estar juntos em uma comunidade de fé, a família em casa e depois os encontros de várias famílias, que é a igreja. As pessoas precisam vir a Cristo, mas que venham ao Cristo certo, ao Cristo verdadeiro, o Cristo da Bíblia. E então, uma vez que você venha a Ele, alimente-se da palavra de Deus, porque essa é a nossa alimentação. Passe tempo diariamente na palavra de Deus, porque o analfabetismo bíblico é o maior problema da igreja no mundo. Eu e muitos outros estamos soando o alarme sobre a falta de conhecimento bíblico entre os cristãos e as ramificações devastadoras para a igreja. Não acredite em tudo que ouve por aí. Leia a Bíblia diariamente e saiba se o que falam na igreja é verdade ou mentira. Neste mundo pós-cristão que vivemos hoje, muitos dizem ser cristãos, mas na verdade eles não pertencem a Jesus. Eles não sabem o significado do Evangelho e nem sabem se estão salvos ou não. Essas pessoas, é claro, não são cristãs, porque o cristão verdadeiro sabe o que custou a sua salvação. Ir à igreja uma vez por semana e assistir o culto, à missa, uma hora, não traz salvação a ninguém. Se você não sabe se está salvo ou não, isso é muito simples. Deus fez esse processo muito simples, porque a sua salvação não depende de nenhum sacrifício seu, mas sim do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele fez isso por nós. Salvação é simples como um ABC. A. Admita que você é um pecador ou pecadora. Romanos capítulo 3, verso 10 diz: não há um justo, nem sequer um. E Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e ficam aquém da glória de Deus. B. Basta acreditar que Jesus pagou pelos seus pecados. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10 diz: se com sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você está salvo. Pois é com o coração que se crê e é justificado, e com a boca que se faz a confissão para a sua salvação. C. Clame pelo nome de Jesus. Romanos capítulo 10, verso 13 diz: pois quem invocar o nome de Jesus será salvo. É muito importante permanecer firme nas verdades da Bíblia, mesmo diante das pressões da sociedade em que vivemos. Devemos nos preparar para a oposição, não apenas a oposição que está por vir, mas para a oposição que já está aqui,
Precisamos saber no que acreditamos e por que acreditamos nisso. Precisamos estar preparados para dar uma resposta àqueles que nos perguntam a razão da nossa esperança que está em nós. Finalmente, precisamos estar preparados para aceitar as consequências da nossa fé em Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês.